Você sabia que Senhor dos Anéis é uma obra com múltiplos efeitos criativos? Serve tanto para pensar a criatividade na literatura quanto no empreendedorismo. Quer saber mais? Vem conosco! Oi, aqui é Letícia. E aqui é a Ciane. E nós somos o grupo Transversos, um grupo que pesquisa arte, inovação e criatividade para o desenvolvimento humano. Nossa proposta é unir conhecimento e entretenimento nos vídeos e treinamentos corporativos. Você sente dificuldade em ampliar a sua produtividade? Tem receio que o preço dessa produtividade seja o bem-estar pessoal e o bom relacionamento com a sua família e amigos? Estamos aqui para mostrar que a criatividade é uma capacidade inerente do ser humano e que pode ser ampliada. Mais do que isso, podemos entender o desenvolvimento pessoal para além da acumulação grosseira e manter boas relações com as pessoas à nossa volta. A criatividade permite que possamos criar novas realidades de maneira ética e razoável para uma interação saudável com nossos semelhantes. Para saber mais sobre o assunto, é fácil. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda quinta-feira trazemos mais um assunto sobre criatividade e a capacidade humana de inovar. Fique ligado, pois trazemos conteúdos baseados em pesquisas científicas, nas experiências artísticas e em histórias da cultura geral. Puxa! Bom, vamos para o nosso vídeo de hoje. Uau! Eu tava muito ansiosa para esse vídeo. Ai, sim, mas eu estou com algumas dúvidas. Você me dá nojo. Por quê? Você não gosta de Senhor dos Anéis? Sim, eu gosto, mas será que vale um vídeo do canal? Ah, bati na trave. Você não acha que é relevante falar de Senhor dos Anéis? Ai, sim, o mundo caiu. Ai, olha só, acabamos de falar que trabalhamos com evidências científicas para corroborar nossas ideias e ficamos sempre falando de obras de ficção. Sim, mas você acha que isso é bobagem? Ai, sei lá, eu acho que é só por entretenimento. E quem disse que o entretenimento e o conhecimento não podem andar juntos? Bem, normalmente não é assim, ou se trabalha ou se brinca. Nem tudo que é ouro fulgura. Nem todo vagante é vadio. O velho que é forte perdura. Raiz funda, não sofre o frio. Que bonito, mas será que isso significa algo com valor? Do ponto de vista científico, teríamos que pegar essa obra e analisá-la tecnicamente. Cuidado! Aquele que quebra algo para saber do que é feito afastou-se do caminho da sabedoria. Bom, é verdade, mas falar desses assuntos parece tão desimportante. Será que devemos gastar nosso tempo com isso? Essa busca deve ser empreendida pelos fracos, com a mesma esperança dos fortes. Mas é sempre assim o curso dos fatos que movem as rodas do mundo. As mãos pequenas os realizam porque precisam, enquanto os olhos dos grandes estão voltados para outros lugares. Puxa, Lê, você se puxou, hein? De onde tirou toda essa sabedoria? Isso é algo que ressoa em minha alma. E também estão nos livros do Senhor dos Anéis. Tá vendo como podemos aprender com ficção e fantasia? Sim, tudo o que temos que fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Sim, essa aí é uma frase do Gandalf. Sim, pois essa foi mais uma das nossas brincadeiras pedagógicas. Verdade, nós estamos aqui para mostrar hoje como os livros de J.R.R. Tolkien, e principalmente O Senhor dos Anéis, têm lições a nos ensinar sobre criatividade. Vamos adentrar em alguns aspectos da Terra-média e na luta do bem contra o mal. Vamos ver como os hobbits, anões, elfos, dragões e magos têm algo para nos ensinar. Para começar, precisamos falar da pessoa que foi o criador desse mundo. Vamos entender o contexto de John Roland Reuel Tolkien. Ele foi professor de língua inglesa, especializado no idioma antigo e medieval. Ele deu aulas de anglo-saxão na Universidade de Oxford. Poderíamos pensar que alguém assim teria uma vida muito chata, falando arcaísmos e expressões que ninguém, além de especialistas, tem acesso. No entanto, estamos falando do homem que é considerado o pai da fantasia moderna. Ele criou histórias para seus filhos baseadas nas grandes narrativas épicas que estudou. Sim, veja a importância do poema épico Beowulf, que ele estudou, ou das sagas islandesas, de onde surgiu a Canção dos Nibelungos. Tolkien criou muitas narrativas desde a sua juventude, mas tudo mudou quando ele pegou uma prova de um aluno que deixou uma página em branco. Ali, diz ele, escreveu uma frase que transformaria o mundo da fantasia.
Numa toca no chão vivia um hobbit. Era o início de seu romance O Hobbit, Que o crítico norte-americano Harold Bloom diz ser uma história escrita para crianças inteligentes de todas as idades. e o precursor de sua obra maior, O Senhor dos Anéis. Mas e o que tudo isso nos traz sobre o tema da criatividade? Bom, estamos diante de alguém que tomou diversas tradições clássicas diferentes e soube combiná-las em um mundo novo. Ele criou figuras únicas que entraram para o imaginário não apenas do povo inglês, mas de todo o planeta. Ele não é criador da figura dos elfos, por exemplo, que já existiam em outras mitologias e narrativas. Mas o molde que deu a essas criaturas acabou se tornando um padrão para muitas pessoas. Já os pequenos hobbits são uma criação bastante original, que ele teve ao pensar no povo britânico que mora no interior da Inglaterra. Ele criou um padrão para se desenvolver a fantasia, pensando em um mundo habitado por seres diferentes, com idiomas criados pelo escritor. A sua criatividade como escritor ultrapassava a ideia de contar histórias. Ele nos trouxe um universo próprio, construído em detalhes. Tanto que os seus fãs são conhecidos por falar os idiomas élficos, como o Quenya. Pense em todo o trabalho de criar uma linguagem com todas essas suas regras e categorias capazes de comunicar ideias e ações apenas para compor um mundo de ficção. E aqui entramos no campo em que Tolkien se destacou como acadêmico, a filologia. Essa ciência pode ser entendida como o estudo da linguagem através das línguas em suas ramificações, a partir de documentos históricos. Ela é uma ciência complexa, pois combina história, linguística e literatura. A própria área do escritor já tem um fator de inter-relação entre campos diferentes que permite a criação de objetos novos. Veja que aqui podemos perceber uma noção de criatividade bem específica. A partir de eventos e experimentos realizados durante o passar dos tempos, as línguas se formam. Criam-se novas palavras, sentenças e expressões pelas trocas culturais entre os povos usuários da língua como meio de comunicação. É um efeito da linguagem em si mesma, a sua capacidade de criar. Isso fica muito claro na forma como criamos neologismos. Quando palavras novas surgem da composição de antigas por derivações e novos usos, como a palavra deletar, que veio da tecla delete do computador. É evidente que nem todo filólogo é um gênio criativo, mas o que importa é que Tolkien soube tirar proveito da sua disciplina como ninguém. Aqui podemos falar da visão do escritor sobre o processo criativo. Tolkien era católico, e essa cosmovisão influenciou muito o seu modo de pensar e criar. As próprias histórias do autor, como o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, mostram muitas relações com a Bíblia e a teologia católica. Para além disso, Tolkien usava as ideias da religião para explicar o seu próprio trabalho como escritor. Ele pensava a criação literária como uma forma de subcriação, uma maneira de participação no ato divino da criação. Essa vontade de criar novos mundos estaria plantada na vontade humana pela vontade divina. Basicamente, somos criadores por termos sido criados por uma força maior. Somos um reflexo de Deus, por isso criamos, pelo menos segundo Tolkien. Fazemos derivações da criação primordial. Outro aspecto religioso de Tolkien aparece na sua visão de escrever como uma vocação. Ele via que o artista tinha uma responsabilidade como subcriador. A visão cristã entende que o ser humano deve tomar o mundo, uma criação de Deus, e enriquecê-la com sua própria habilidade. Somos seres que foram criados para criar também. E será que esse aspecto religioso determina o valor da obra? Será que apenas católicos ou cristãos serão capazes de apreciar seu trabalho? Essa é uma das coisas mais importantes do processo literário. As intenções do autor dificilmente reduzem a leitura de uma obra. Exato! Tanto é que a contracultura americana nos anos 60 fez uma apropriação das histórias do Senhor dos Anéis. Sim, a cultura hippie apreciou aquele mundo idílico, com personagens sábios e estranhos, fumando substâncias místicas. Bom, até aqui vimos como a figura de Tolkien tem bastante material sobre a criatividade. Mas e as repercussões de sua obra? Bom, o Tolkien sempre teve alguma popularidade, mas ele estourou comercialmente com os filmes que foram lançados a partir de 2001. Desde então, fomos inundados com produtos relacionados com a narrativa dos filmes. Sim, e até hoje o local da gravação, na Nova Zelândia, se tornou um espaço de visitação para os fãs. Mas talvez um dos produtos mais interessantes que a obra do Senhor dos Anéis tenha deixado foi nos jogos de personificação. Estamos falando dos Roleplay Games, o RPG,
Como o nome diz, é um jogo em que se interpreta personagens dentro de uma narrativa e com regras para a realização das ações. O mundo de Tolkien se tornou a cara desse tipo de brincadeira. O sucesso de marcas como Dungeons & Dragons deve muito ao que está escrito nos livros do Senhor dos Anéis. Tudo pela capacidade que os livros têm de nos transportar para um mundo de fantasias medievais. Trata-se de um mundo em que guerreiros e feiticeiros encontram criaturas mágicas e sobrenaturais. As pessoas se sentem fascinadas por esse mundo, exatamente pela sua qualidade de idealização. Valores são realidades concretas. Nos identificamos com a busca dos personagens e sua luta, pois eles estão promovendo a vitória do bem sobre o mal. Mas será que esse tipo de narrativa não tem outro valor que atiçar as nossas imaginações e sentimentos morais? Na verdade, existem algumas pessoas que fazem paralelos com a vida empreendedora e o mundo de Senhor dos Anéis, da mesma maneira em que mostramos em relação a Harry Potter. Para começar, pensa na figura do Bilbo Baggins, do Hobbit. Ele tinha uma vida pacata e sem conflitos e, de repente, é arrastado para a aventura. Precisa lutar para sobreviver e acaba realizando grandes feitos. Da mesma maneira, é o trabalho do empreendedor. É um trabalho longe de ser fácil e muitas vezes não é aprazível. E mais, muitas vezes o empreendedor entra nesse mundo por necessidade. Nem sempre é a sua primeira vontade. E por mais que necessite e busque retorno financeiro, essa não é a sua maior realização, se é bem sucedido em seu trabalho. A verdadeira vitória do empreendedor está na forma como ele consegue transformar a sociedade em que vive com o seu negócio. Outro ponto importante: Frodo era o portador do anel. Mas por mais difícil que fosse o trabalho, ele nunca estava sozinho. Frodo teve toda a ajuda de seus companheiros do condado. Depois, a Sociedade do Anel, e nos momentos finais, seu bravo amigo Sam não saiu do seu lado. É comum que empreendedores sintam-se isolados, com muita responsabilidade sobre si mesmos. Por outro lado, eles precisam aprender a trabalhar colaborativamente, delegando funções e realizando parcerias. Nenhum negócio tem sucesso dependendo de uma única pessoa. Um outro aspecto interessante: quando os hobbits saem do condado fugindo das forças de Sauron, eles passam pelo Conselho de Elrond, em Rivendell. Esse ponto na narrativa é muito importante, pois é onde os personagens se organizam para enfrentar os males que vêm de Mordor. O empreendedorismo exige momentos de planejamento e estudo. É preciso adquirir informações sobre o ramo de negócios e todos os seus anexos. Grandes problemas se resolvem com paciência e trabalho. Também podemos citar outro aspecto do livro. Para enfrentar o mal, as várias raças precisam se unir. Isso! Hobbits, elfos, anões, humanos precisam colocar suas diferenças de lado para salvar a Terra-média. O trabalho no empreendedorismo depende de sabermos unir categorias e funções diferentes de modo harmônico. Precisamos unir o criativo, o lógico, o prático e o tecnológico na criação de um negócio. Devemos entender que as diferenças têm funções importantes a cumprir. Por fim, podemos falar do próprio desafio da busca, quando os personagens tomam atitude mesmo sem saber o resultado. Como quando Gandalf enfrenta o Balrog em Moria. Mesmo diante do perigo, o Mago Cinzento não se rende. Ou como Aragorn aceita a incumbência de proteger os hobbits, mesmo com sua espada ainda quebrada. Sem esquecer que Elwyn, contra toda a sua sorte, enfrenta e mata o Nazgûl na batalha final. Sem esquecer do próprio Frodo, que deve se livrar do anel embora não saiba como irá fazer. Todos esses são exemplos importantes para o empreendedor. Os personagens seguem suas intuições e vão descobrindo aos poucos como resolver os seus problemas. Eles não partem de situações confortáveis e enfrentam adversidades. E agora, vamos para a nossa dica criativa. Dancinha criativa. Faça como Tolkien e descubra o valor da pesquisa para dar asas à imaginação. Aprenda como ele fez com a filologia e estude o passado para criar coisas novas. Faça como a Sociedade do Anel e crie diálogo entre áreas e pessoas diferentes para resolver seus problemas. Inspire-se nos personagens de Senhor dos Anéis para ser perseverante em seus projetos. E agora, nós pedimos que você coloque o anel no dedo e se inscreva no canal.
fume o cachimbo de Bilbo e nos deixe um like. Ou seja como Gollum e deixe um dislike. Seja generoso com o tesouro de Smaug, o dragão, e compartilhe esse vídeo com os amigos. Seja espirituoso como os hobbits e deixe comentários aqui embaixo. Ai, muito legal o nosso vídeo de hoje. Né? Viu como o mundo de fantasia pode ser instrutivo? Realmente, eu me sinto cheia de inspiração. Sim, eu poderia empunhar uma das espadas mágicas do livro. Tudo bem, eu coloco o anel enquanto isso. Tchau, gente! Tchau, pessoal!